nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e a graça do Espírito Santo esteja com vocês. Irmãos, mais um dia, mais uma palavra, que nós vamos partilhar, que é uma palavra assim bem conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Eu já convido você a abrir a sua palavra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, lá no capítulo 15, versículo 11 seguinte. E nós vamos partilhar um pouquinho dessa parábola, dessa palavra, e refletir também sobre a nossa vida, o que essa palavra tem a dizer para nós, o que essa palavra tem a nos impulsionar, a viver a vida de cristão. Então a palavra de Deus, ela começa para nós assim. Disse também Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando o seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vamos parar aqui no versículo 24. E essa parábola, ela tem várias formas, de pregar ela, para vários motivos, que nós vamos olhando essa palavra e a gente começa a entender essa palavra no sentido da nossa vida. Mas para a gente começar a entender um pouco, e levar um pouquinho assim para a nossa vida de cristão, a gente já vai entendendo das riquezas, as riquezas que é da herança que esse filho pede. Para nós, as nossas riquezas são os sacramentos. Nós somos batizados, fazemos a primeira comunhão, recebemos o crisma, tem o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão. E assim a gente vai vendo que esses sacramentos são um sacramento de vida para alcançarmos a vida eterna. E nós, muitas vezes, amados, a gente pega tudo isso que a gente recebeu por graça, por amor de Deus, e gasta. Vamos viver os prazeres do mundo, achando que não temos mais necessidade de estar com Deus, de não precisamos estar na casa de Deus, queremos viver
aquilo que o mundo quer nos proporcionar, tantas coisas que o mundo nos proporciona, né, falsas alegrias, tantas coisas, né, e a gente vai deixando se envolver, vai deixando, isso tudo vai gastando, né, vai eliminando a graça que a gente recebeu de Deus através do sacramento, vai ofuscando aquela alegria, aquele amor de estar na casa do Pai, né? E nós muitas vezes somos orgulhosos demais, o orgulho não nos permite voltar para Deus, né? O orgulho muitas vezes não nos permite viver na graça de Deus, porque o pecado ele nos consumiu, o pecado ele nos fez, né, perder essa essência de amor, nos fez perder essa graça, que é toda a herança que Deus nos dá, e nós vamos vivendo não mais no caminho de santidade, vamos vivendo agora à mercê do mundo, fazendo aquilo que o mundo hoje nos impõe, tantas coisas, ideias, ideologias, né, tantas discussões, brigas e tantas coisas mais, e isso vai, né, eliminando de nós essa presença de Deus. Amados, a gente sabe que a presença de Deus é o bem. E a presença do inimigo de Deus é o mal. Quanto mais vamos nos aproximando, né, do mal, mais, vamos dizer assim, né, funcionários do inimigo nós vamos nos tornando. Vamos criando discórdias, vamos fazendo com que as pessoas, né, se afastem, nós vamos, né, criando tantas coisas ruins ao nosso redor, que a gente chega um momento que já se sente mal, se sente insaciável, né, já não é mais aquela alegria, né, e algo dentro de nós quer nos impulsionar, nos mostrar que está errado, tem alguma coisa errada. E o interessante de tudo isso, né, é que por mais que nós vamos gastando esse sacramento, uma coisa que nós temos dentro de nós, que é nenhuma coisa, é uma pessoa, e essa pessoa que está dentro de nós lá, guardado, porque o pecado, podemos dizer assim, o aprisionou, né, não deixou que ele agisse, mas essa graça que a gente esquece ela, deixa ela de lado, que é a graça do Espírito Santo que habita em nós, que pelo batismo recebemos, que na Eucaristia nos alimentamos dele, e que pelo sacramento da Crisma renovamos essa aliança de amor. E nós vamos deixando que tudo isso vai impedindo que o Espírito Santo haja em nós, impedindo que o Espírito Santo venha transformar. Mas só que Deus sempre dá uma oportunidade de recomeçar. Deus ele nos dá a cada dia, a cada manhã, uma oportunidade de recomeçar. Eu costumo dizer que no livro da vida, todos os dias recebemos uma página em branco. Apesar de Deus nos conhecer, Ele sabe de cada um de nós, Ele escreveu algo muito bom para a nossa vida, mas Ele nos deu, né, pelo livre-arbítrio também, a licença, vamos dizer assim, a licença de viver uma vida. Porém, nesse livro, nessa folha em branco que nós recebemos a cada dia, nós precisamos viver uma história de amor, precisamos escrever uma história de amor, uma história de intimidade, uma história de alegria. E esse filho pródigo, quando ele gasta tudo isso, ele vai escrevendo aquilo contrário que ele tinha na presença de Deus. A cada dia ele foi gastando as suas riquezas, né, com bebidas, com orgias, com prostitutas e tantas coisas mais. E aquela página em branco que ele recebia já ia escrevendo uma história diferente, afastando ele da vida, levando ele para um caminho do mal. E nós precisamos seguir um rumo, precisamos seguir uma direção. E esse rumo, essa direção, o Espírito Santo vem nos impulsionar, vem tocar em nós, vem primeiro esquentar no nosso coração e falar, olha, não é isso. Tocar no nosso pensamento e fazer nós pararmos para refletir um pouco, não é essa vida que o Pai quis para mim, não é essa vida que o Pai quer para mim, não é essa vida que o Pai quer para você. Então Ele nos dá a graça de nos arrepender, fazer reconhecer que somos pecadores, né? De parar um pouquinho, refletir e falar, poxa, na casa do meu Pai tem tantas coisas, tem alimento em abundância,
alimento de vida eterna. E nós paramos para refletir sobre isso e o nosso coração começa a pegar fogo, esse desejo de voltar para o Pai, mas às vezes o pecado, o medo, né, não nos permite fazer isso. A gente, às vezes também o orgulho, né, acho que essa palavra acho que é até melhor. O orgulho não nos permite voltar para Deus. O orgulho não nos permite fazer reconhecermos que erramos. O orgulho não nos permite voltar a ter essa intimidade com Deus. E nós precisamos buscar a viver isso a cada dia mais. Pedir a Deus para que tire de nós todo esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância e buscarmos viver uma vida nova. Meu irmão, Deus ele nos dá, como eu falei, todos os dias uma oportunidade de recomeçar. Da outra vez eu falei que quando a gente acorda, vamos perguntar ao Espírito Santo, né, o que nós vamos fazer hoje? E essa oportunidade a cada dia para escrever melhor a história da nossa vida, para escrever melhor a nossa intimidade de amor com Deus, para podermos alcançar a vida eterna. É essa intimidade que nós precisamos ter com Deus através do Espírito Santo, deixar que Ele nos conduza, como o filho pródigo foi conduzido por esse Espírito Santo, que fez ele cair, refletir. Porque, amados, eu falo para vocês, eu já estou farto de ficar comendo essas lavagens que o mundo tem colocado, lavagens de ideologias, lavagens de tantas coisas que não nos alimentam de verdade. Eu não vou entrar aqui nem em questão política, porque se a gente for entrar em questão política, a gente vai abrir um leque. Mas eu estou dizendo do que o mundo tem oferecido para nós. E nós precisamos voltar, não nos deixar seduzir. Pelo contrário, nós precisamos levar a alegria do Evangelho, mostrar para cada um que também Deus os ama, que esse Pai misericordioso, esse Pai amoroso, porque nós vamos ver em um determinado aqui momento, quando esse filho volta para casa, no versículo 20, levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Amados, Deus ele está assim a todas as manhãs. Deus ele está assim na sua casa, aguardando que cada um de nós voltemos. Esperando, olhando, né, para o horizonte, lá para aquela porteira da casa dele, esperando que nós atravessemos aquela porta com nossos corações arrependidos, necessitados desse amor. E o mais bonito disso tudo, que é esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, ele corre ao nosso encontro. Ele vem e abraça, ele corre de braços abertos, ele abraça, ele dá um beijo. Ele não pergunta para o filho onde ele esteve, ele não pergunta, ele sabia. E o filho, quando fala com ele, né, o filho chega para ele e fala, e ele simplesmente, o pai simplesmente fala aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestia. Meu irmão, Deus ele quer nos dar uma veste nova, Deus quer nos dar uma vida nova. Ele ainda fala, ponde-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Ponde um anel, ele quer fazer uma aliança conosco, uma aliança de amor, uma aliança de amor eterno, uma aliança de vida eterna. Ele pede para que coloque um calçado nos nossos pés, para nos mostrar o caminho a seguir, para que nós possamos andar sem tropeçar, andar sem se machucar. Porque no caminho de Deus nós podemos sim ter dores, sim, podemos, mas não é aquela dor que nos leva para baixo. Pelo contrário, é uma dor que é meio loucura para muitos, né? Mas é aquela dor da cruz, aonde nós vamos ter que carregar a nossa cruz, mas com alegria, sabendo que no final nós vamos ter um encontro com o Senhor, no final teremos a vida eterna. E o mais bonito, né, ele vai dizer, né, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram uma grande festa. Olha que lindo! Às vezes nós estamos andando como mortos-vivos,
Estamos andando como se já tudo tivesse acabado. Mas quando voltamos para Deus, recebemos uma vida nova. Revivemos, alcançamos a graça e a alegria do amor de Deus. E a festa, o céu, ele se rejubila, se alegra. Quando um pecador volta para a casa de Deus, o céu se abre para nós em festa. E o inferno estremece e Satanás grita revoltado de dor, sabendo que perdeu e está sempre perdendo. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Irmãos, um pequeno testemunho, vou tentar ser bem breve. Eu tinha recebido todos os meus sacramentos. Após a minha crisma, eu saí da igreja, me abandonei a igreja entre aspas, né? Eu ia muito mal, eu ia numa missa domingo, às vezes ia, às vezes não ia, né? E fui deixando que o mundo, né, começasse a tomar conta de mim. E comecei a me perder na vida, né? Era um garoto, já estava me tornando uma pessoa chata, arrogante. Vocês podem pensar assim, que isso, diácono? Mas o senhor não parece assim. Mas é. O pecado ele estava me consumindo, eu estava me tornando uma pessoa arrogante, prepotente, ignorante. Eu estava sendo um filho muito mau, né? Tudo eu queria brigar, eu brigava por motivos torpes, né? Eu brigava por causa de time de futebol. Era tanta coisa assim que, sabe, coisas que vão tirando essa essência cristã de nós, que vai nos afastando de Deus, que vai nos levando para um caminho mau. Só que chegou uma vez, um determinado momento, em que eu fui convidado a participar de um grupo de oração. E quando eu participei do grupo de oração, essa palavra foi pregada. E quando o rapaz ia pregando a palavra, eu fui vendo a história da minha vida. Eu recebi toda a riqueza dos sacramentos, toda a graça. Mas o pecado, em que eu fui me abandonando no pecado, foi tirando essa essência de mim. Foi me roubando essa graça. Foi tirando de mim todas as belezas que de Deus eu recebi. Mas graças a Deus, né, louvado seja o nosso Senhor, porque em tempo me resgatou. Hoje, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, eu sou um diácono permanente, não por mérito, mas por graça, por misericórdia, para testemunhar esse amor de Deus por mim, para dizer o quanto esse Deus me ama e quanto esse Deus te ama, que não acabou ainda, tem ainda a oportunidade de voltar. Nós ainda temos a vida, né, essa vida que vivemos agora, para se reconciliar com Deus, para reconhecer que somos necessitados desse amor, da sua misericórdia, para reconhecer que os seus alimentos são alimentos de vida eterna. Não são alimentos que nós comemos e depois botamos para fora. Não, são alimentos que alimentam o nosso corpo, mas muito mais a nossa alma e nos leva, né, a fortalecer para a vida eterna. E o rapaz ele ainda cantou aquela música Tudo é do Pai. Eu não vou cantar não, porque eu sou muito ruim de cantar. Mas aquela música Tudo é do Pai. E quando eu ouvi aquela música Tudo é do Pai, eu caía em prantos. Sabe, eu chorava. E ali Deus começou, né, através dessa parábola, através dessa música, dessa canção, a mudar a minha história, a mudar o meu coração, a tirar aquele coração de pedra e me dar um coração de carne, a mudar a minha vida, a mostrar que há muito mais com Deus do que longe dele. Às vezes o mundo vai dando para a gente umas falsas alegrias que a gente vai deixando se envolver. Nós que somos homens, às vezes achamos até que, eu sou um cara bonitão, então pego mulher aqui, pego mulher ali, e vamos deixando que a nossa identidade de fidelidade, de amor, se perde. E nós precisamos nos policiar nisso. Nós não podemos nos prostituir, nos vender para perder essa graça. Nós precisamos ser fiéis a Deus, para aprender, né, dentro dessa fidelidade, amar a Deus e amar o outro, a viver o perdão e a sua misericórdia, nessa linha direta, né, entre Deus e o outro.
Então, irmãos, nós precisamos olhar para essa parábola e ver aonde está a história da minha vida ali. A que ponto chegou? Até onde eu cheguei? Se Deus hoje está me chamando, se Deus hoje está fazendo eu refletir, não é esse o caminho, meu irmão, volta para o Senhor. Não espera. Não vamos fazer como muitos falam aí, não, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco, quando eu tiver... Meu irmão, vamos voltar do jeito que estamos. Eu voltei do jeito que eu estava. A minha mudança não aconteceu sozinho comigo. A minha salvação, ela não é eu que vou me salvar. Eu não me salvo por si só. A minha salvação, ela começa na cruz. Aceitar esse sacrifício de amor. Olhar para essa cruz e dizer, foi por mim, foi pelo meu resgate, foi pela minha salvação, foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. É olhar para esse amor que atravessa barreiras e fronteiras, esse amor que vai além daquilo que a gente possa imaginar, esse amor que vai lá no fundo do abismo, quando nós já não temos mais força para subir, que nos estende a mão e nos traz de volta. Reflete sobre isso, meu irmão, minha irmã. Leia essa palavra com calma. Se quiser também ouvir essa canção, Tudo é do Pai, Banda Dom, vai lá e bota lá, escuta, leia a palavra, ouça a música, para um pouquinho, reflete a tua história de vida, fecha teus olhos diante de Deus. Se for possível, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, eu sei que não dá, de ir até o sacrário, mas dentro da tua casa, sabe, se ajoelha no teu quarto, se volte mais ou menos aonde é a direção da tua paróquia, você se volte para lá, porque lá está o Senhor. No caso meu aqui é em direção às minhas costas, mas vire-se em direção à sua paróquia, se ajoelha, faz a tua adoração ao Senhor, contemple o Cristo sacramentado, esse que nós vivemos agora, a festa da instituição do corpo de Cristo. Não é vergonha se arrepender. Um homem forte não é aquele que é orgulhoso, prepotente, arrogante. O homem forte é aquele que reconhece a sua fraqueza, como esse filho pródigo. O homem forte é aquele que se arrepende dos seus pecados. O homem forte é aquele que pede perdão. O homem forte é aquele que perdoa também. Não vamos deixar o tempo passar. Não vamos esperar mais. Não podemos esperar mais. Essa é a hora, essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Vamos recomeçar. Sim, vamos recomeçar. Vamos olhar para Deus. Vamos olhar para o Pai amoroso que nos ama e que nos acolhe. E deixar que esse Pai amoroso nos abrace, nos beije, que nos dê uma nova vida, uma veste nova. Convido a você a fechar teus olhos um instante e pergunte agora para Deus: Senhor, o que queres de mim? Senhor, eu já não aguento mais viver dessa maneira. O que eu preciso fazer ou como eu devo viver a partir de hoje? Mostra-me, Senhor. Fala-me, Senhor. Porque eu já não quero mais comer as lavagens que o mundo me dá. Eu quero comer essa comida deliciosa, saborosa que o Senhor tem para nos dar através da palavra, através dos sacramentos. Eu quero, Senhor. Então me fala, me mostra o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar para trás. Eu quero, Senhor Deus, viver a nova vida. Mas para isso, Senhor Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso da Tua força para continuar. Assim como o Espírito Santo fez com que o filho pródigo parasse, refletisse, eu quero também hoje parar, pela graça do Espírito Santo, e refletir e ver que sem Ti, sem a Tua presença, sem estar na Tua casa, Senhor, eu não sei mais viver e não quero mais viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Nossa Senhora das Graças derrame sobre vós toda a graça maternal recebida, para que você seja um bom filho,
e que São Padre Pio de Pietrelcina rogue e interceda por vós também. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo sempre te conduza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça e a alegria do Senhor seja sempre a vossa força.